Livros que eu tinha medo de ler porque todo mundo falava que era muito difícil, que era muito grande, que eu não ia conseguir, que eu enfrentei e que eu adorei. Quais são esses livros? Para falar mais sobre isso, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso você não tenha se inscrito ainda, e deixar seu like se você gostar desse vídeo. Que livros são esses? Eu já vou adiantar os autores que me assustavam. Shakespeare, William Faulkner, Dostoiévski e tem um pouquinho de Ken Follett também. Mas vamos começar por Shakespeare. Eu tinha um certo receio de ler porque eram peças de teatro da era elizabetana, algo que não é tão normal para a gente ler hoje em dia. Então não é um texto em prosa, é uma peça de teatro. Então isso já me deixava meio receosa, mas meus receios acabaram. O que eu fiz? A primeira que eu li foi Otelo. E Otelo, devo dizer que eu demorei um pouco mais. Eu precisei desenvolver algumas técnicas para ler, tipo ler em voz alta. Como era teatro, e elas eram feitas para transmitir muito pela fala, eu achei interessante optar pela leitura em voz alta. E a gente tem que lembrar que o Shakespeare, lá da era elizabetana, o teatro elizabetano era muito pobre, pobre de cenário, de roupas, de tudo. O figurino era muito simples e só homens interpretavam. Então, as mulheres eram feitas por garotos e assim por diante. Era tudo muito simples. Então, o Shakespeare tinha que colocar na palavra, no diálogo, toda a força e toda a parte de imagens que ele queria que o público percebesse. Toda a emoção, tudo tinha que acontecer ali, no diálogo. O Otelo eu estranhei bastante, mas eu tinha um projeto clássicos aqui no canal e eu coloquei a peça Macbeth como primeira leitura do ano e foi demais. Eu perdi aí qualquer preconceito que eu tinha, porque era um preconceito. Na verdade, não se mostrou tão difícil assim. Alguns recursos, como ler em voz alta, pode te ajudar, assim como procurar uma edição que se adeque mais às suas necessidades. E Macbeth, gente, é demais. Fala da ambição, fala um pouco do sentido da vida, que era o que o Shakespeare gostava muito de explorar. Ele colocava esses conflitos de forma muito clara no palco, os contrastes de covardia, de injustiça, de luz, de sombra, das paixões humanas que precisam de alguma forma serem exploradas nesse palco. Ele fazia isso com muita precisão, com muita maestria. E eu recomendo a leitura do Macbeth. É uma das tragédias, mas é uma tragédia mais fácil. E ela tem o bom humor também, misturado com as Três Bruxas. Olha, fica aqui uma sugestão. Parece difícil, mas não é. No mesmo ano que eu li Shakespeare, que eu li Macbeth, eu também li William Faulkner, O Som e a Fúria. Aqui só um detalhe, o título, O Som e a Fúria, vem de uma frase de Macbeth. E por que eu tinha medo de William Faulkner? Porque eu vi muitos comentários na internet dizendo que era um texto difícil, porque ia para o fluxo de consciência, porque tinha múltiplos narradores, porque não era uma história que seguia de forma cronológica e milhares de outros comentários apontando O Som e a Fúria como um livro difícil. Então, eu li Macbeth, eu li outros livros que me prepararam para encarar O Som e a Fúria. E, gente, não foi tão difícil assim. E o livro se revelou maravilhoso, maravilhoso. William Faulkner, ele trabalhou como roteirista 10 anos em Hollywood, fazendo filmes. O cara mandava muito bem. E aqui
aqui ele faz uma série de camadas. E aí, provavelmente, eu só entendi parte delas, mas tá muito legal e o que eu entendi já preencheu minha alma de muitas informações interessantes. O que acontece aqui? São vários narradores, são irmãos, uma família que está desmoronando. E aí tem um paralelo com o sul dos Estados Unidos, que era ligado à escravidão e que, enfim, teve uma mudança, desmoronou todos esses conceitos arcaicos e preconceituosos que eles tinham, estavam num processo, talvez até hoje estejam nesse processo de desconstrução disso. E aqui é uma família dessa região que também está desmoronando. E aí a gente tem os membros dessa família narrando uma mesma história. A começar pelo Benji, se não me engano, que é um cara de 33 anos, só que ele tem um comprometimento intelectual. Então ele tem a idade mental, digamos, de 5 anos. E ele simplesmente narra os fatos dessa perspectiva infantil dele, inocente, sem entender plenamente o que acontece. Então, para a gente entender o que ele está contando, é um pouco de decifrar. Quem leu A Mandíbula de Caim já está pronto para ler. Não, não é. É bem mais fácil que a Mandíbula, bem infinitamente mais fácil, mas tem um certo jogo proposto pelo William Faulkner aqui. E beleza, depois vem um próximo narrador que é um irmão mais confuso, ele tá um tanto abalado e ele usa fluxo de consciência. É diferente, o primeiro é essa mentalidade infantil, o segundo é fluxo de consciência, meio Virginia Woolf. É o que vai na cabeça dele, ele vai colocando no papel. Isso você precisa se acostumar com essa ideia de que é tudo um contínuo. O que acontece, o que ele diz para as pessoas e o que passa na cabeça dele. Mas isso você se acostuma. E depois a gente vai para um narrador que é o pecador da história, é o membro mais discutível ali daquela família. Um cara muito estranho e muito engraçado. Ele é tão cheio de aberrações, ele é tão cheio de preconceitos que as falas dele são engraçadas, chega a ser um tom de humor. É tão surreal o que ele diz e o que ele pensa que você imagina que é uma piada. E isso dá também uma graça nesse... Cada narrador tem a sua graça. Depois vem um narrador onisciente, e aí você começa, provavelmente William Faulkner, e aí você começa a desvendar esses mistérios. Gente, não é tão difícil assim, e é maravilhoso. E existe um paralelo das datas aqui de cada narrador, onde cada narrador inicia a sua história com o período do final da Quaresma, com a Sexta-feira Santa, o Sábado de Aleluia e o Domingo de Páscoa. É muito interessante. E existe também paralelos com os nomes dos personagens e o Novo Testamento. Existe o William Faulkner, para escrever esse livro, ele tinha 2 livros de consulta. Um era Shakespeare, Macbeth. O outro era o Novo Testamento. Olha que interessante, isso eu tô só dando uma pincelada para vocês. Eu acho que eu fiz uns 5 vídeos aqui pro canal falando de William Faulkner e o Som e a Fúria, porque é maravilhoso. Não tenha medo de William Faulkner. Quem tem medo de Dostoiévski? Eu não tenho mais. Mas eu tinha, assim, um receio, porque Dostoiévski é simplesmente um dos maiores escritores de todos os tempos. Outra pessoa, assim como Shakespeare, capaz de invadir a alma humana e colocar nas páginas de um livro.
e te emocionar e te levar para lugares nunca antes imaginados. Eu comecei com Noites Brancas, que é um livrinho fininho do Dostoiévski, e percebi que eu dava conta. Então, uma técnica para quando a gente tem um receio de ler um determinado autor, uma determinada obra, é a gente ir paulatinamente chegando até ela, lendo algo antes, lendo algo mais simples daquele autor. E foi o que eu fiz com o Dostoiévski. E assim, eu fiz aqui no canal o vídeo de Noites Brancas e teve muita interação com o público, teve um retorno maravilhoso, eu adorei Noites Brancas. E aí me veio a vontade de ler Crime e Castigo, que é uma das obras mais aclamadas dele. E é uma obra, eu li também a biografia gigante, não li inteira ainda, eu leio por partes a biografia do Dostoiévski porque é gigante. E esse livro, ele é depois do momento que ele foi preso. Ele teve um momento ser preso, acusado de conspirar contra o czar. O czar fez uma armadilha para todos esses envolvidos. Ele manteve os acusados presos por 1 ano e levou todos eles para serem fuzilados. E dividiu em pelotões. E o Dostoiévski, ele estava no 2º pelotão que ia ser fuzilado. No primeiro estava um amigo dele. Esse cara enlouqueceu, porque colocaram capuz, colocaram no paredão, preparar, atirar, aparece o czar e fala: olha, gente, eu vim aqui para perdoar vocês, o que vocês fizeram estava muito errado, prisão perpétua aí para vocês, trabalhos forçados, mas eu não vou matar vocês hoje não. Esse cara que estava no primeiro pelotão, ele enlouqueceu. E o Dostoiévski se iluminou. Ele viu ali uma oportunidade de viver, de continuar escrevendo, ele se agarrou a isso, ele foi preso. A prisão não era trabalhos forçados na Sibéria, uma coisa assim. A pena foi reduzida, tá? Mas ele ficou uns bons anos só com a Bíblia. Esses autores todos têm algo em comum, né? Eles se apegam a algumas leituras. Ele tinha a Bíblia que ele lia de frente para trás, de trás para frente, e resistiu aí esse momento na Sibéria. Volta e escreve Crime e Castigo, que é uma leitura densa, é uma leitura que ela às vezes começa um pouco difícil, você fica querendo entender qual é a do Dostoiévski, mas quando você embarca nela e a forma que ele vai introduzindo personagens e a psique desses personagens, o que eles fazem, é mágico, é demais. E você fica intrigado, porque aqui não tem um spoiler, né, muito grande. Crime e castigo. Vai acontecer um crime bárbaro, e vai ter um castigo. E o que é mais louco, que é o Raskolnikov que comete esse crime, ele planeja e executa um assassinato de uma velhinha usurária, e você torce por ele. Que é coisa mais bizarra que isso? Você fica louca torcendo pelo Raskolnikov, para que haja uma solução para toda essa enrascada que ele se meteu, que ele ache o sentido da vida dele e tudo mais. E aí você vai conhecendo personagens incríveis. Acho que já tá bom até aqui. Eu sei que foi o livro que eu mais chorei na minha vida, lendo. No final eu fiquei tão tocada pelo que o Dostoiévski coloca, porque você sente o que ele sentiu naquela prisão, o que ele sentiu naquele fuzilamento, ou quase fuzilamento. Você sente todas as torturas da alma do Dostoiévski, ou todas não, mas parte delas, é claro, na vida do Raskolnikov. E é de uma emoção final que os últimos capítulos eu li chorando de ter que parar e respirar para conseguir continuar.
não é tão difícil assim. Pelo contrário, é muito interessante, é muito rico, é muito real. E, enfim, Dostoiévski, não tenham medo dele, é maravilhoso. Agora a pergunta é quem tem medo de livro grande? Esse aqui nem é tão grande assim. Eu não sei quantas páginas tem, eu não li esse ainda. Ele tem 600 só, 617. Mas eu peguei porque é do Ken Follett, é dele que eu quero falar, de Pilares da Terra. Por que as pessoas têm medo do tamanho de Pilares da Terra? Porque o primeiro livro da série, Pilares da Terra, tem 944 páginas. Eu nem tenho aqui em casa, porque esses calhamaços eu acho muito mais legal ler no Kindle. Te dá muito mais conforto, não estraga e tal e coisa. Eu peguei esse aqui que eu ainda não li, dele é um dos poucos que eu ainda não li, e ele é grossinho. O Ken Follett, ele manda ver mesmo, porque ele tem história para isso, ele tem conteúdo para isso, e Pilares da Terra é uma viagem à Idade Média. Não há dificuldade nenhuma na leitura, gente, absolutamente, é só não se assustar com o tamanho, mas também se preparar, porque uma vez que você comece, você nunca mais vai largar Ken Follett. Pilares da Terra te transporta lá para essa Idade Média, para uma Inglaterra que está numa vilazinha em formação, contando sobre a construção de uma catedral. Aí você vai pensar, que coisa mais chata falar de construção de catedral. Não é chato. Acredite em mim, o Ken Follett não faz nada chato. Você vai invadir o cotidiano dessas pessoas, entender como eram as casas delas, como elas se vestiam, como elas viviam, os conceitos. E aí você vai ter algumas famílias interagindo e essa história vai avançando no tempo. Então você tem Pilares da Terra, é um recorte dessa história, e aí você vai ter uma sequência de livros, mais 2, que esses personagens e seus descendentes vão sendo abordados e você vai conhecendo essa trama toda. E depois ele conseguiu lançar um livro antes de Pilares da Terra, ainda mais embrionário, mais no coração da Idade Média mesmo. Muito interessante, por isso não tenham medo de livros grandes. Bom, é isso, gente, eu queria mostrar para vocês alguns desses livros que eu temia ler, mas que os meus medos se mostraram absolutamente infundados. É isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.